Voltando, hábitos milionários, parte 2. Presta bem atenção nessa oração e eu recomendo você anotar e fazer pelo menos uma vez por semana. Estamos falando de hábitos milionários, Napoleão Hill. Ó inteligência infinita, não peçam mais riqueza, mais sabedoria, para usar melhor as bênçãos com quem fui agradecido ao nascer e ao alcançar o objetivo de me apoderar de minha mente e direcioná-la para os fins que eu escolher. Amém. Ele ensina essa oração porque ele já decreta que a gente já nasce com uma potência daquelas. E ele fala que quem controla a mente tem qualquer coisa. E hoje a gente vai falar um pouquinho dos 7 medos, as crenças limitantes. Então a gente tem algumas situações aqui e muita coisa acontece, a maioria dessas crenças acontece no ambiente familiar e quando na infância. E, por exemplo, então muita coisa, quando na infância a gente ainda não tem uma consciência de adulto, então às vezes a gente escuta algumas coisas de forma literal. Então, por exemplo, olha, apaga a luz, senão a gente não tem como pagar. Então assim, nossa, então eu vou ter que apagar a luz, porque se a luz ficar acesa eu não vou ter como pagar. Mas é muito vago, né? Então, por exemplo, olha, não come muito, senão você vai engordar. Mas o que é comer muito, né? Então, a gente leva as coisas muito na parte literal. E o cérebro grava como uma verdade absoluta. E na vida adulta, muita coisa não vai fazer sentido. Então, assim, anota esses 7 medos e observa o que você tem mais para tentar amenizar e fazer uma reprogramação mental, tá? Então, por exemplo, o que eu escutava muito? Olha, estuda, senão você não vai ser ninguém na vida, tem que estudar. E aí, o que acontece? Eu não sou CDF, mas eu tenho vício em estudar. Porque meu cérebro gravou que se eu parar de estudar, eu vou ser fracassada. E peraí, uma hora a gente não precisa estudar a vida toda, né? E de fato, eu tô assim, eu já tenho 41 anos e eu não paro de estudar. Toda hora fazendo a faculdade. Então eu tenho que reprogramar e falar assim, peraí, eu vou ser alguém na vida. Porque agora eu vou fazer valer todo o conhecimento que eu adquiri. Né? Eu já estudei o suficiente que eu acho para a carreira que eu quero. Então a gente tem que fazer algumas reprogramações. Então o primeiro medo é pobreza. Segundo esse é o mais perigoso, é o mais comum, a crítica. Terceiro, má saúde. Quarto, perder um amor. 5, velhice. 6, perder a liberdade. E 7, a morte. E aí depois ele elencou 15 motivos, tá? Então assim, o primeiro, vagar sem motivo. É quando você assim, vive por viver. Deixa a vida me levar. E não tem um objetivo definido. Então assim, os objetivos mudam, porque a tua experiência de vida também te muda, né? Mas assim, qual o teu objetivo hoje? Pega essa listinha que eu vou passar agora e vai assim, assinalando, tá? 2, hereditariedade física desfavorável, né? Então, alguma deficiência. Mas o que você tem que, né, verificar? Bom, eu sou deficiente auditiva, mas a minha parte mental, ela é muito analítica. Eu consigo me concentrar mais. Então, o que eu pude recompensar, né? Curiosidade intrometida, basicamente fofoca. Então, toma muito cuidado.
Falta de objetivo principal como objetivo de vida. Então, assim, a gente tem vários objetivos, né? A secundário, por exemplo, eu quero comprar um carro, um apartamento, mas qual o seu objetivo de vida? É aquele objetivo, assim, pro resto da sua vida. Eu quero dar conforto para minha família, né? Escolaridade inadequada. Às vezes você quer muito, mas você não busca estudar né, para conseguir o que você quer. Falta de disciplina, cuidado com os excessos, alimentação, né, bebida, vício. Falta de ambição. Esse, gente, foi um dos que mais me brecaram, por causa de uma crença limitante. Principalmente aquele que envolve a religião. Os humildes irão para o céu. Mas eu não posso ser rica e humilde ao mesmo tempo? Falta de saúde. Influências ambientais desfavoráveis. Então, por exemplo, quem mora no Agreste, que não tem... Eu já fui ver o Nordeste na seca, é terrível. Isso desfavoreceu muitas pessoas? Claro, um lugar que não é favorável, você não vai ter uma boa alimentação, né? Então, aqui a gente está falando dos motivos. Falta de persistência. Num vídeo anterior a este, sobre os hábitos milionários, parte 1, eu falei muito da situação que a pessoa desiste toda hora. Atitude mental negativa, esse também é muito comum, gente. Eu falo que é uma das minhas principais dificuldades. Falta de controle emocional. Problema você sempre vai ter, mas como você vai lidar com ele? O teu mental, ele fala que, como naquela oração, se você controla o teu mental, você tem tudo, sabe? Tem tudo. Às vezes acontece algumas coisas que a pessoa fala assim, nossa, Sandra, você é tão paciente. Mas na verdade não é que eu sou paciente. Eu tô tentando fazer com que não me afete mentalmente, para eu não ficar doente. E tento procurar de alguma forma resolver, tá? Você deseja, o outro motivo deseja ter algo, mas não tem ação. Procrastinação, é aquela fé cega, né? Delegar tudo para Deus. Que Deus me ajude a arrumar um emprego, que Deus me faça ganhar na loteria. Deus te deu inteligência, Deus te deu sabedoria, Deus te deu a vida, Ele te dá condições para você fazer sua parte e usar tudo que Ele te deu para conseguir alguma coisa. Isso é demais, gente. E o 15... o último motivo, que é ceder. Esse também é muito comum. Quantas vezes a gente cedeu porque a gente não quis se cansar numa boa briga ou num bom argumento de que a gente tem o mesmo direito de definir algumas coisas. Casamento acontece demais. Então, pensa nesses motivos e pensa no que você tem que melhorar, no que você tem que rever. E não esquece de fazer oração, pelo menos uma vez por semana. E depois você escreve nos comentários o que você identificou. Isso é um processo, tá? Eu vou gravar mais sequências. Então, cada vídeo baseado nesse livro, Hábitos Milionários, é um exercício. E se você analisar, refletir, você vai mudar sua perspectiva de pensar. Mudando a perspectiva, aumenta a tua consciência, aumenta o teu poder mental. E você consegue co-criar algumas coisas bem bacanas para você. Lei da atração. Funciona. Mas a gente tem que mudar de dentro para fora. Não adianta o ser para ter. Não é o ter para ser. Combinado? Então eu te vejo na parte 3. Não esquece de ver a parte 1 se você não viu ainda, tá bom? Um abraço.